Saia do carro agora, antes que eu te arranque daí. O sargento Rogério Barbosa bateu a mão no batente da porta de Bruna Carvalho, balançando o carro só o suficiente para deixar claro quem mandava. Os óculos escuros espelhados escondiam os olhos, mas o corpo dele não escondia nada. Ele já tinha decidido o que ela era antes de ouvir uma única palavra. O polegar dele pairava perto do coldre como hábito, como conforto, como permissão. O ar prendeu no peito de Bruna. Ela manteve as duas mãos erguidas, dedos abertos, tremendo no ar onde a câmera da viatura e o mundo podiam ver. Não pegou nada, não discutiu, não deu a ele a desculpa que parecia estar procurando. Não me faz trabalhar mais por causa disso, Barbosa resmungou, como se ela já tivesse errado. Antes de continuar, comenta de onde você está assistindo e se inscreva no canal Dose de Conhecimento, porque a história de amanhã é daquelas que você não pode perder. O sol castigava o asfalto quando Bruna guiava seu Honda prata no trânsito do horário de almoço. As paredes de tijolo da escola municipal ficavam a 10 minutos. Ainda dava tempo de revisar o cronograma de atendimentos da tarde, separar as anotações que tinha feito para um aluno que se assustava com barulhos repentinos, planejar como perguntaria com cuidado a outra criança por que tinha parado de comer na escola. Estou te falando, Patrícia, a turma do 4º ano se abriu de verdade hoje na roda de conversa. Bruna disse no viva voz, com a voz calma e acolhedora. Até o Rafael falou do pai que está servindo fora. Isso é enorme, respondeu Patrícia Menezes, com orgulho manso no tom. Eles confiam muito em você, Bruna. Você tem um jeito raro com essas crianças. Bruna sorriu, conferiu os retrovisores e mudou de faixa. Eles só precisam de alguém que escute. Ela soltou o ar. E por falar nisso, você viu aqueles relatórios que deixei na sua mesa? Aqueles sobre luzes vermelhas e azuis explodiram no retrovisor. Uma viatura colou atrás dela, a grade preenchendo a visão. A presença repentina virou um peso pressionando a coluna. Pati, espera um pouco, Bruna disse cuidadosa. Estão me mandando encostar. Quer que eu fique na linha? Patrícia perguntou já com tensão na voz. Sim, Bruna respondeu. Por favor. Bruna sinalizou e entrou no posto Ipiranga da esquina. O concreto brilhava sob o sol do meio-dia. Claro demais, quase agressivo. Pessoas abastecendo viraram o rosto, curiosidade virando aquele olhar conhecido. Bruna colocou no P, estacionou e apoiou as duas mãos no volante, altas e visíveis, como tinha aprendido, como já tinha treinado. O coração acelerou, mas a respiração dela ficou controlada. Ela era profissional, ela sabia se manter calma. Botas pesadas trituraram o chão. O sargento Barbosa chegou na janela com a tensão já instalada nos ombros, o maxilar travado por baixo das lentes espelhadas, a boca firme como sentença. Documento e habilitação. Ele latiu antes que ela pudesse falar. Bruna manteve a voz estável. Senhor, meu nome é Bruna Carvalho. Eu trabalho como orientadora na Desce do veículo. Senhor, eu mandei descer. A ordem rachou o ar. Bruna engoliu em seco e se moveu devagar, de propósito, narrando cada gesto como quem tenta atravessar uma tempestade sendo previsível. Vou soltar o cinto, ela disse. Vou pegar minha bolsa agora, senhor. Fora. Agora. A porta do motorista foi puxada com força. Barbosa agarrou o braço dela. Por favor, eu estou colaborando. A bolsa escapou da mão quando ele a puxou para fora. O celular que estava no viva voz caiu no chão, o som ainda aberto. Bruna? A voz de Patrícia veio, tomada de pânico. Bruna, o que está acontecendo? Do outro lado da rua, um ônibus escolar amarelo parou no semáforo. Rostos pequenos colaram nos vidros, olhos grandes, incertos, absorvendo uma lição que ninguém merecia aprender. Bruna viu os alunos olhando e se obrigou a ficar calma. Falou com cuidado, como se a calma pudesse protegê-la. Senhor, eu sou orientadora escolar, disse. Aquelas crianças são meus alunos. Mãos onde eu possa ver, Barbosa gritou, embora as palmas dela já estivessem erguidas. Para de resistir, eu não estou resistindo. Bruna respondeu firme, mesmo com o aperto aumentando. Ele empurrou o ombro dela, virando-a em direção à viatura como se fosse um objeto. Bruna tropeçou quando o salto pegou na guia, abrindo os braços para não cair. Por um segundo, o tempo desacelerou. Bruna viu no jeito que ele inclinou a cabeça, no movimento da mão, no medo dele endurecendo em algo pior. Algo que não precisava de fatos, só de permissão. O dia se partiu. Um som seco estourou no ar. Gente gritou. O motorista do ônibus segurou a buzina.
Crianças começaram a chorar. Bruna caiu no asfalto quente. O mundo inclinou, depois virou só calor, céu claro e a sensação distante da voz de Patrícia atravessando o celular no chão. Bruna! Patrícia gritou. Bruna, fala comigo! As câmeras do posto ficaram olhando com suas luzes vermelhas sem piscar, registrando tudo com uma frieza sem piedade. Uma mulher perto das bombas soluçou enquanto filmava com as mãos tremendo. Um frentista correu com uma maleta de primeiros socorros e travou quando Barbosa levantou a mão como um pare, a arma ainda apontada como se o perigo nunca tivesse sido Bruna. Fica longe, Barbosa gritou, a voz falhando. Fica longe. Mais sirenes soaram ao longe. A rua virou palco. Celulares subiram. Pessoas recuaram, com medo de virar o próximo nome. O celular de Bruna vibrou de novo no concreto. Gustavo apareceu na tela rachada. Chamou e chamou e chamou. E o sol continuou derramando sua luz dura, sem perdão, enquanto Bruna permanecia imóvel no chão claro. Gustavo Carvalho ouviu as sirenes antes de ver a multidão. Acelerou atravessando um amarelo, o coração batendo como martelo, uma certeza terrível crescendo a cada quarteirão. Quando entrou no pátio do posto, a massa de gente já estava lá. Celulares erguidos, rostos pálidos, bocas cobertas, olhos com aquele tipo de expressão que diz que já foi tarde. Ele largou o carro meio na calçada e empurrou o caminho no meio dos curiosos. É minha esposa, disse, a voz apertada, mas controlada. Deixa eu passar. A multidão abriu. O tempo congelou. Bruna estava no chão. Paramédicos ajoelhados ao lado dela. Movimentos medidos de um jeito que contava a verdade antes de qualquer palavra. Gustavo viu um lençol branco na mão de um deles e sentiu o mundo tentar quebrá-lo ao meio. O celular dela estava ali, rachado como teia, com as ligações perdidas dele ainda acendendo a tela. Senhor, você precisa ficar para trás, um policial disse estendendo a mão. Gustavo não diminuiu. É minha esposa. Os paramédicos olharam. O rosto deles disse tudo. A compaixão contida, o olhar pesado, um gesto mínimo de não. Um deles falou baixo, palavras que Gustavo levaria para sempre, mesmo que vivesse 100 anos. Perto da viatura, o sargento Barbosa já construía uma história no rádio, voz forçada, estresse fabricado. A pessoa ficou agressiva, tentou pegar minha arma. Tive medo pela minha vida. Um repórter local empurrou a multidão com a câmera gravando. Caio Ferraz, calejado, experiente, sombrio, captou o sangue no concreto, o conteúdo espalhado da bolsa de Bruna, as marcas do ônibus ainda visíveis onde tinha esperado no semáforo. Do outro lado da rua, uma mulher de roupa de academia filmava com mãos trêmulas, mas firmes. Renata Pires. Gustavo reconheceu do bairro. Um policial mais velho se aproximou de Renata, tentando abaixar celulares. Todo mundo precisa parar de gravar e liberar a área. Gustavo chegou no meio, se colocando entre o policial e Renata. Não falou nada no início. A postura falou por ele. Ombros alinhados, pés firmes, olhar travado. Senhor, sai da frente! O policial rosnou, agarrando o braço de Gustavo com força. Num movimento controlado, Gustavo girou, desfez o aperto com precisão e deixou o policial cambaleando para trás. Sem soco, sem cena, só controle completo e eficiente, o suficiente para parecer que o policial tinha se atrapalhado diante de 100 câmeras. Outros policiais endureceram, mãos indo instintivamente na direção de armas. Gustavo ficou parado, calmo de um jeito que incomodava mais do que grito. Continua gravando, ele disse, baixo, para Renata. Caio Ferraz se aproximou, captando cada detalhe, cada microexpressão de pânico, cada distorção de autoridade naquele pátio. Gustavo ajoelhou perto de Bruna, afastou uma mecha de cabelo do rosto dela com uma delicadeza que parecia oração. Eu estou aqui, ele sussurrou, a voz rachando onde ele não queria mostrar. Eu estou aqui. A multidão inchou, ocupando a rua. Alguém colocou flores perto da porta do posto. Um desenho de criança apareceu colado num poste. Corações de giz de cera, uma professora de palitinho, e as palavras Tia Bruna em letras tremidas. Gustavo se levantou devagar, virou para as câmeras. O sargento Barbosa parou no meio da frase no rádio, olhando com desconforto mal escondido. Quando Gustavo falou, a voz atravessou o pátio com clareza e uma certeza que assustava. Amanhã de manhã, ele disse, isso vai ser resolvido. A sala de imprensa na prefeitura parecia mais fria do que deveria. A coronel Silvia Azevedo ficou no púlpito com um uniforme impecável, insígnias brilhando sob luz fluorescente dura, flashes picotavam o ar, repórteres se apertavam, autoridades seguravam expressões ensaiadas. Na primeira fila, Gustavo Carvalho estava imóvel, presença pesada
pesada como gravidade. Aproximadamente às 10h17 de ontem, Silvia começou. Ocorreu um incidente durante uma abordagem de trânsito que resultou na morte de Bruna Carvalho. O sargento Rogério Barbosa foi afastado de suas funções operacionais enquanto uma investigação completa é conduzida. A mão de Caio Ferraz subiu na mesma hora. Coronel Silvia! Várias testemunhas registraram o sargento Barbosa escalando a situação. Por que ele ainda não foi indiciado? A mandíbula de Silvia travou. É uma ocorrência complexa, exige análise criteriosa. A prova já está pública, Caio rebateu levantando o celular. Eu tenho imagens de 3 ângulos mostrando uma orientadora escolar desarmada sendo atingida em plena luz do dia. A voz de Silvia endureceu. Entendemos a preocupação da comunidade, mas precisamos seguir os procedimentos. Na lateral, a promotora Lívia Brandão se mexeu desconfortável. Já tinha visto esse roteiro. Procedimento acima de justiça, a verdade enterrada em papel. Outro repórter gritou. Ele estava com câmera corporal? Não vamos comentar isso agora. Por que ela foi parada? Não vamos entrar em detalhes. Existem denúncias anteriores contra esse policial? Do lado de fora, o sol batia em cartazes se juntando. Justiça por Bruna, vidas negras importam, chega de violência policial. A cidade mudava de pulso. Silvia levantou as mãos. Teremos outra coletiva quando houver mais informações. Obrigada. Enquanto repórteres tentavam insistir, Gustavo se levantou e saiu sem um movimento desperdiçado. Lá fora, Patrícia Menezes esperava, olhos vermelhos, mas decidida, segurando o celular como se fosse a única coisa firme no mundo. Gustavo, eu tenho algo que você precisa ouvir. Foram para um canto mais silencioso perto da fonte da praça. A água brilhava como se não entendesse luto. Patrícia abriu um arquivo de áudio. Eu ainda estava na ligação. Ela engoliu em seco. Quando tudo aconteceu, o celular não caiu fora na hora. Ela apertou o play. A voz calma de Bruna veio primeiro. Senhor, eu estou com as mãos visíveis. Eu sou orientadora na... Depois Barbosa. Fora do carro. Agora, Bruna. Eu estou colaborando, senhor. Estou me movendo devagar. Um empurra. Um grito. Para de resistir, Bruna. Eu não estou resistindo. Então o mundo rasgou em som. Estalos secos, gritos, caos. Patrícia parou o áudio, mãos tremendo. Ela nunca. Gustavo não mudou o rosto, mas os olhos dele ficaram mais frios que metal. Obrigado, ele disse baixo. Você consegue me mandar? Patrícia assentiu. Eu já mandei uma cópia pro Caio. E eu subi também em... Ótimo, Gustavo disse, interrompendo com cuidado. Quanto mais cópias, melhor. Ele digitou uma mensagem. Precisa. Henrique Duarte. Depois voltou para Patrícia. Vai para casa, ele disse. Cuida de você. O que vem agora? Você não precisa ver. Dentro da casa de Bruna, a ausência era uma presença. Chá pela metade na bancada. Planejamentos espalhados na mesa. Óculos de leitura sobre fichas de alunos. A bolsa de trabalho ao lado da porta, largada ali pela polícia como se fosse assunto encerrado. Gustavo abriu a bolsa com cuidado. Um envelope pardo, lacrado, estava dentro, com a letra organizada de Bruna. Se acontecer algo, não confie na prefeitura. As mãos dele ficaram firmes quando rompeu o lacre. Mapas de bairros majoritariamente negros, listas de nomes e datas, registros financeiros mostrando um padrão de despejos e perdas de imóveis. E preso com um clipe na frente, uma folha com uma única palavra em negrito: retaliação. A luz da cozinha iluminou as provas como se quisesse que tudo fosse visto. Gustavo não levantou a cabeça quando uma sirene chorou em algum lugar distante. Ele já estava memorizando nomes, ligando pontos, entendendo o que Bruna tinha descoberto e o preço que aquilo tinha cobrado. Parque Municipal dos Veteranos 14 horas. Famílias faziam piquenique, crianças corriam, gente caminhava na pista. A vida continuava de um jeito quase ofensivo. Gustavo sentou numa mesa de madeira, o envelope aberto, documentos espalhados como mapa de batalha. 3 homens chegaram por caminhos diferentes. Roupa simples, postura tranquila, propósito claro. Henrique Duarte chegou primeiro. Jeans, polo lisa, porte que não se escondia. Gustavo, Henrique disse estendendo a mão. Gustavo levantou e apertou firme. Obrigado por vir. Outros 2, André Falcão e Tiago Nascimento, ficaram em mesas próximas, fingindo normalidade enquanto mantinham linhas de visão. Henrique baixou a voz. Me mostra o que ela achou. Gustavo abriu os mapas. Círculos vermelhos, marcações. Um padrão que não era acaso, era desenho. Ela encontrou isso por causa das crianças, Gustavo disse. Famílias perdendo casa por irregularidade que aparece do nada. Prisões repentinas.
Dívidas surgindo como mágica. Crianças sumindo da sala. Henrique fechou o rosto. Pressão para forçar venda barata. Depois revenda por empresa de fachada. Ela tinha uma reunião marcada para a semana que vem com gente de fora. Fiscalização federal. Gustavo disse, deslizando uma lista. Por isso não podiam deixar ela chegar. Henrique soltou o ar uma vez contido. Então o Barbosa não estava com medo. Não, Gustavo respondeu. Ele estava apagando ponta solta. Henrique inclinou. Qual é o plano? Não é vingança, Gustavo disse. É contenção. Ele bateu uma vez no mapa, como quem marca uma data. A gente coloca ele sob observação constante. Observação legal. Calçada pública. Sem ameaça. Sem máscara. Sem arma. Só presença. Clara, à luz do dia. Eles vão provocar, Henrique avisou. Mas vão tentar arrancar uma reação para usar contra vocês. Por isso disciplina total, Gustavo respondeu. Nada de primeira agressão. Nada escondido. Nenhuma desculpa. Henrique fez um sinal discreto. André e Tiago se aproximaram. Construíram um plano no meio do parque. Equipes de 4. Revezamento, ângulos de câmera, linhas de testemunhas, visibilidade de mídia. Protocolo de transmissão ao vivo. Tiago acrescentou. Várias plataformas. Se algo acontecer, acontece na frente de todo mundo. E à noite? André perguntou. A gente não precisa da noite, Gustavo disse. Tudo no sol. O escuro é deles. A gente toma o dia. Henrique conferiu o desenho final. 30 pessoas no mínimo. 3 turnos. Olhou para Gustavo. Depois que isso começar, tudo muda. Gustavo não piscou. Já mudou, ele disse. Agora a gente faz todo mundo ver. Na manhã seguinte, o Jardim Cedro, em Santa Aurora, prendeu a respiração. Às 10h45, Gustavo Carvalho estava na calçada pública em frente à casa de 2 andares do Sargento Barbosa. A cortina mexeu. Uma sombra apareceu na janela, depois sumiu. Às 10h52, a primeira dupla chegou. Felipe Moura e André Falcão. Camisa polo, calça bem passada, calma de quem está indo trabalhar. 3 minutos depois, mais 2. Depois mais 2. Duplas surgiam a cada poucos minutos. Alguns a pé, outros estacionando longe e vindo andando. Cada um assumiu um ponto com precisão matemática, criando uma rede invisível de olhares. Sem roupa tática, sem grito, sem ameaça, só presença. Vizinhos foram para as calçadas, celulares erguidos. Renata Pires iniciou uma transmissão ao vivo da própria porta, a voz firme, apesar do tremor. Eles estão chegando de 2 em 2, ela narrava. Não tem arma visível, só ficam parados, observando. Às 10h58, Henrique apareceu ao lado de Gustavo. Perímetro pronto, ele murmurou. Entradas cobertas. Uma van de reportagem estacionou. Caio Ferraz desceu, entendendo o peso da cena. 30 homens negros, roupa comum, organização disciplinada, em plena luz do dia, em frente à casa de um policial. Ele disse para a câmera. Aqui é Caio Ferraz, ao vivo de Santa Aurora, onde uma cena incomum está acontecendo. Drones começaram a zumbir acima. Às 11h07, viaturas chegaram, sem sirene, sem luz, cautelosas. Policiais desceram com as mãos longe do coldre, de propósito. Eles reconheceram o que estavam vendo. Disciplina. Um policial mais novo se aproximou de Gustavo. Senhor, recebemos reclamações de... Nenhuma lei está sendo violada. Gustavo disse, calmo. Nenhuma ameaça foi feita. Estamos apenas garantindo que o Sargento Barbosa permaneça visível ao público. O policial recuou. Às 11h23 veio a primeira provocação. Vinícius Prado, fora de serviço, vermelho de raiva, empurrou Bruno Leal com força, tentando arrancar briga. Bruno se moveu como água. Um ajuste, uma pegada, um redirecionamento, e Vinícius estava no chão, braço controlado, mais surpreso do que ferido. Por favor, não encosta em mim de novo, Bruno disse, soltando e voltando para o ponto. Celulares registraram tudo. Às 11h45, a cena ficou clara. 30 homens em roupa comum, alinhados. Polícia montando um perímetro inseguro. Mídia filmando. Vizinhança transmitindo. E no centro, a casa de Barbosa. Agora uma prisão construída de visibilidade e vergonha. O sol subia, cortando sombras. Gustavo deu um passo à frente. Sargento Barbosa, ele chamou, a voz atravessando a rua com nitidez. Você não vai sair dessa rua sem ser visto. As palavras ficaram no calor como sentença. A cidade tentou retomar o controle como sempre tenta. Com papel, com rótulos, com linguagem escolhida. A promotora Lívia Brandão apareceu mais tarde e falou baixo com Gustavo, mantendo o rosto neutro para as câmeras. Estão preparando documentos para classificar o grupo como ameaça civil armada, ela disse. Mesmo sem arma. O processo está andando. Gustavo assentiu. Obrigado. Henrique fez um sinal discreto. Os homens ajustaram postura por graus. Nada teatral, mas a prontidão mudou por baixo da pele. Ao meio-dia, comandantes chegaram com tropa de choque.
Escudo, cacetete, spray, ordens contraditórias no megafone. Não para organizar, mas para produzir confusão. Gustavo reconheceu o método. Criar caos, forçar erro, justificar violência. Os homens aguentaram. Um escudo bateu no peito de Bruno. Ele absorveu sem levantar as mãos. Um cacetete atingiu Felipe. Ele suportou, deixando cada câmera registrar quem estava fazendo o quê. Estão atacando a polícia! Alguém gritou enquanto todo o celular mostrava o contrário. Então Barbosa apareceu na porta, inclinando o corpo para fora com raiva e costume de impunidade. Atira neles! Ele gritou. Eles estão ameaçando, usa força! O silêncio encaixou no lugar. Toda a câmera virou. Todo zoom fechou. As palavras de Barbosa ficaram no ar, altas, claras, impossíveis de explicar depois. O rosto dele mudou da fúria para o entendimento quando percebeu. Ele tinha saído do escuro e falado a verdade sob o sol. Lívia Brandão levantou o celular e chamou as equipes de reportagem. A voz firme. Coloquem lado a lado, ela disse, ontem e hoje. Deixem todo mundo ouvir o mesmo homem, a mesma intenção. O áudio de Patrícia circulou como fogo. Em um vídeo, Barbosa mandando Bruna descer, depois caos. No outro, Barbosa gritando para atirar. A comparação não precisava de discurso. A multidão começou a cantar o nome de Bruna. Baixo primeiro, depois mais alto, depois ritmado. Bruna, Bruna, Bruna. Comandantes se reuniram. A coronel Silvia Azevedo chegou com um sorriso que não segurava mais. Isso é para a segurança dele, ela disse para as câmeras. Enquanto dois sargentos desciam Barbosa da varanda e colocavam algemas como teatro. Mas em poucas horas, o sistema tentou voltar ao padrão. Conter a rua, empurrar câmeras para trás, questionar prova, limpar a cena e, como sempre, proteger os próprios. Ao pôr do sol, Barbosa apareceu na entrada da delegacia com um distintivo e arma de novo, o sorriso voltando. O caso foi analisado e não houve violação de procedimento, Silvia anunciou. A máquina começou a rodar. Eles vão atrás de você agora, Henrique disse, baixo. Gustavo viu Barbosa destrancar a porta de casa com um gesto triunfante, como se o dia tivesse provado que o mundo era dele. Gustavo não mudou o rosto. Eles podem tentar, ele disse. No centro comunitário do Riverside, Gustavo abriu o notebook de Bruna numa mesa do salão principal. Nada de sala escondida, nada de canto escuro, só um espaço público com vida comum. Pais buscavam crianças. Idosos jogavam carta. Uma aula começava na sala ao lado. Os arquivos de Bruna se abriram em camadas. Ela montou um gatilho automático. Gustavo explicou. Tudo o que ela descobriu, registros, dados, depoimentos, preso a marcações públicas de data e metadados que não dá para apagar. Henrique se inclinou, entendendo. A situação na casa não era só sobre o Barbosa, Bruno disse. Era para forçar movimento, forçar reação. Gustavo assentiu. Cada resposta deles deixou rastro, placas registradas em câmera, celulares marcando torres, empresas de fachada correndo transferência, ordens circulando em canais que agora tinham data e hora como algema. Uma ligação entrou. Lívia Brandão, com urgência na voz. O gabinete está um caos. Intimações estão saindo mais rápido do que conseguem travar. Alguém acionou protocolos automáticos em 3 lugares. Gustavo não tirou os olhos da tela. Se eles interferirem, entra instância federal. Sim, Lívia sussurrou. Era isso que ela estava montando. Um sistema que não dava para enterrar. Gustavo parou o cursor sobre uma última confirmação. Essa foi a última proteção dela, ele disse. Para ela e para todo mundo que tentaram calar. Ele clicou em confirmar. Pela cidade, sistemas começaram a disparar. Protocolos foram ativados. Pacotes criptografados chegaram em redações. Órgãos de controle receberam alertas. Processos caíram em lote. A burocracia que falhou com Bruna virou a máquina que expôs quem a destruiu. Ao meio-dia em ponto, celulares pela cidade acenderam com notificações sincronizadas. Caio Ferraz encarou o volume de documentos, as mãos tremendo enquanto a redação entrava em modo de guerra. Registros revelaram perseguição sistemática contra moradores negros. E-mails internos mostraram coordenação de pressão e ameaça. Movimentações financeiras ligaram pagamentos suspeitos a intermediários e empresas de fachada. E então veio a peça mais pesada. Áudio nítido de uma conversa dentro de uma associação. A voz de Barbosa, relaxada, cínica. Essa orientadora acha que vai falar, ele disse. Vamos ver o quanto ela coopera depois de uma abordagem bem feita. Data e hora batiam.
Intenção batia, padrão batia. Na prefeitura, Silvia travou no meio de uma coletiva quando viu os rostos dos repórteres mudarem ao vivo. Coronel, a senhora pode comentar documentos com sua assinatura autorizando ações irregulares? Silvia gaguejou. Suor apareceu sob a luz. E o áudio do sargento Barbosa falando em retaliação contra Bruna Carvalho? A voz dela falhou. Seguranças se mexeram. E pela primeira vez, ela não conseguiu correr do sol. Agentes federais entraram no mesmo dia. Crachás visíveis, mandados levantados diante de câmeras, sem necessidade de operação discreta. Entregaram documentos na prefeitura, em unidades policiais, em escritórios, em empresas. A cidade assistiu a força mudar de lado, à luz do dia. Na rua de Barbosa, veículos federais dobraram a esquina com calma e propósito. Barbosa apareceu na varanda com a mesma postura de sempre e congelou ao ver crachás que não obedeciam o velho jogo. "O que é isso?" ele exigiu, a voz rachando. "Rogério Barbosa", o agente principal disse claro, "temos um mandado federal de prisão por múltiplas acusações, incluindo violação de direitos civis, conspiração e intimidação de testemunha com resultado morte." Barbosa tentou usar os velhos escudos. "Eu tenho proteção. Eu sou policial." "Não mais", o agente respondeu. Levaram Barbosa com eficiência, sem espetáculo, só consequência. Vizinhos assistiram em silêncio. Não era festa. Era algo mais pesado. Uma comunidade vendo, enfim, que a história não precisava terminar do mesmo jeito. Semanas depois, na esquina onde tudo aconteceu, cones laranja desviavam o trânsito para um pequeno ato. O mesmo posto onde Bruna morreu agora tinha uma placa de homenagem. Renata Pires se aproximou, segurando uma ponta do tecido que cobria a placa. As mãos tremiam, mas a voz ficou firme. "Estamos aqui porque uma pessoa nossa falou", ela disse. Porque Bruna Carvalho acreditava em fazer o certo, mesmo quando isso custava caro. Uma professora antiga da escola, Dona Marta, segurou a outra ponta. "Isso não é só lembrar", ela disse, "é testemunhar." Puxaram o tecido. O sol bateu no bronze polido. Bruna Carvalho vista, lembrada. Justiça acontece à luz do dia. Crianças da escola ficaram quietas com os pais. Algumas seguravam flores, outras seguravam desenhos. Uma menina colocou um cartão colorido aos pés da placa e recuou como quem cumpre uma promessa. O trânsito voltou, mas os carros diminuíam naturalmente, sentindo o peso. No fórum, Lívia Brandão falou aos microfones. A investigação revelou abuso de poder sistemático envolvendo diferentes setores, ela disse. As acusações contra o ex-policial Barbosa e seus cúmplices seguem para julgamento, e o governo federal implementou supervisão imediata sobre as forças locais. Ela fez uma pausa, deixando as palavras ocuparem o ar onde tantas mentiras tinham vivido. Não é só uma abordagem, ela continuou. É um histórico de intimidação, tomada indevida de imóveis e violação de direitos. As provas reunidas por Bruna Carvalho, somadas ao testemunho de quem não desviou o olhar, expuseram um esquema que operava sob o disfarce de autoridade. No centro comunitário, Henrique e o grupo se dispersaram do mesmo jeito que chegaram, sem barulho, sem marca, deixando apenas a mudança. Missão concluída, Henrique disse apertando a mão de Gustavo. Sem discurso, sem comemoração, só o peso de um dever feito à luz do dia. Caio Ferraz entrevistou Gustavo. Gustavo, agora que as acusações federais foram apresentadas e o esquema apareceu, o que acontece? Gustavo ficou reto, composto. Hoje, anunciamos o Fundo Comunitário Bruna Carvalho, ele disse. Com bens bloqueados de envolvidos e recursos recuperados, vamos garantir apoio jurídico a famílias vulneráveis. Ele olhou para a lente como se falasse com cada pessoa que já foi mandada calar. Isso nunca foi sobre vingança, ele disse. Foi sobre impedir que outra família passe pelo que a nossa passou. Caio assentiu. Você sabia o que ela estava documentando? Bruna acreditava em fazer as coisas às claras. Gustavo respondeu. Ela guardava registros porque sabia que o sol revela o que o escuro tenta esconder. Ele parou e a voz baixou sem perder firmeza. A coragem não foi só dela. Foi de cada vizinho que filmou, de cada testemunha que falou, de cada pessoa que se recusou a fingir que não viu. Meses passaram. Barbosa ficou preso, respondendo por acusações que pareciam um manual de abuso de poder. Os julgamentos avançaram na mesma cidade onde a ferida aconteceu. Público, documentado, impossível de enterrar. Sob supervisão, regras mudaram. Câmeras corporais que não falham. Processos de denúncia transparentes. Conselhos comunitários com autoridade real. Luz virou política.
Renata Pires transformou as transmissões em um projeto de jornalismo cidadão, ensinando vizinhos a registrar sua comunidade com segurança e clareza. Caio Ferraz foi mais fundo do que nunca, perseguindo padrões que antes ninguém queria nomear. Na escola, Patrícia Menezes assumiu o lugar de Bruna e ampliou o programa, ajudando as crianças a entenderem seus direitos sem ensinar medo como destino. Os alunos que viram o pior dia da vida de Bruna receberam apoio de verdade e aos poucos aprenderam a transformar trauma em firmeza. Gustavo caminhou por ruas que pareciam diferentes, mais retomadas do que suportadas. Ele parava muitas vezes diante da placa, tocava as letras quentes do bronze como se fossem pulso, vista, lembrada. Justiça acontece à luz do dia, e a vida seguiu, não porque foi esquecido, mas porque a comunidade decidiu que a verdade não voltaria para a sombra. Se essa história te tocou, deixa o like para apoiar o canal Dose de Conhecimento e se inscreva para não perder a próxima. E me diz nos comentários, de onde você está assistindo agora?